E, primeiro, agradecer a vocês, né, por estarem aqui. Meu nome é Denise Oliveira e Silva, sou coordenadora do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares. Essa é uma atividade, para nós, assim, das mais comemoradas, porque a gente tem como missão do OBA, né, embora ele seja brasileiro, mas nós estamos no DF, né, em Brasília. Então, essa parceria com o DF, sobretudo hoje aqui trazendo algo que para nós é extremamente valioso, né, é um momento da gente comemorar, né. Então, eu queria chamar a Daniele Cabrini para coordenar a mesa. E dizer a vocês que eu não vou assim, poder ficar, porque eu, além de ser a coordenadora do OBA, eu acumulo aqui a vice-direção aqui da Fiocruz Brasília e tenho uma agenda, né? Mas eu tenho absoluta certeza que eu vou ver muito bem o que vocês vão estar desenvolvendo. Então, agradeço a todos, especificamente as pessoas da Codeplan, né, do DF, e espero que a gente tenha um excelente momento. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês e agradecer também a Codeplan pela parceria, pela possibilidade da gente poder discutir um tema que é tão importante. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento desse segundo relatório. Acho que a gente pôde discutir questões de muita pertinência para a área de alimentação e nutrição no Distrito Federal, e que é um reflexo do que a gente vivendo em outros estados, né, em outros locais do país. Então, acho que é uma oportunidade da gente estreitar laços e se fortalecer no momento tão adverso que estamos vivendo, e a gente ter os atores, né, os braços do governo, a gente ter o braço acadêmico, o braço de pesquisa e a sociedade nesse momento fortalecendo o direito humano à alimentação adequada e saudável. Acho que é fundamental para os próximos passos que teremos, né, a partir de segunda-feira. Então, queria chamar e agradecer a presença do subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional da SEDESC-MIT. Eu não sei se eu falei a sigla correta, porque eu não sei, é muito grande para pronunciar. O Bruno Paixão. Queria também chamar a Elisete, que é pesquisadora da Codeplan, e a Rebeca, que é gerente de estudos de promoção social da Codeplan também. Boa tarde. A gente vai começar, a gente vai tentar ser breve, porque, né, para também ser objetivo. Eu e a Elisete, a gente planejou esse momento, Daniele, o convite da Daniele do OBA, de uma forma que vocês, pensando em vocês futuros e atuais pesquisadores, e também servidores que têm que ter a pesquisa, as ferramentas de pesquisas prontas para avaliação de políticas públicas. Então, a gente vai mostrar para vocês, na apresentação que a Elisete vamos fazer, essa dinâmica. Como é que é fazer uma pesquisa de campo? Porque a gente usa os dados secundários, às vezes a gente também vai a campo aqui na universidade, que eu também já fui da universidade, sei como é que é, era entrevistada, e a gente acha que é uma coisa até simples quando a gente faz uma matéria, mas a gente vai mostrar para vocês a beleza e a complexidade de fazer uma pesquisa de campo de forma objetiva, e depois a gente pode ter as perguntas, explicar mais, mas ali do lado da Elisete temos revistas da Codeplan. A gente tem a revista Brasília em Debate, que é uma revista da Codeplan, que as pessoas trimestral, então a gente tem alguns volumes.
Vocês podem acessar também pela internet, e a gente tem essas unidades aqui que tem a pesquisa, os resultados iniciais dos restaurantes comunitários. Então, quem tiver interesse pode pegar uma revista, e também a gente trouxe o sumário para quem tiver interesse, pode levantar a mão, que a gente tem o sumário executivo também dos resultados da pesquisa, tá bom? Que a gente vai distribuir para vocês. Só vamos pedir, agora que a gente vai começar a nossa apresentação, vai ser uma dinâmica, eu e Elisete, tá? Porque a gente quis fazer uma coisa mais interessante para vocês. Vocês vão ter que acessar, a gente pede todo mundo aí na mão com smartphone, se vocês puderem acessar esse site, porque a gente vai interagir com vocês em relação à nossa pesquisa e ao tema que a gente vai falar. Então, o site é www.mentimeter.com, tá bom? E vocês coloquem, logo que vocês abrirem o site, vocês têm que colocar esse código aqui para vocês acessarem a interação que a gente vai fazer com vocês. Tá certo? Então, a gente espera, assim, de que tenha uma apresentação um pouquinho mais dinâmica para que vocês também saiam daqui participando com a gente, tá? Então, a gente vai começar a apresentação. A gente teve o prazer de realizar essa pesquisa com a nossa equipe, que é da Diretoria de Política... Oi. O código... Ai, desculpa. É que a gente voltou o código várias vezes. 841687. Tem outros slides também, tá? Mostrando o código. Então, fica aí com o celular na mão, que a gente já vai interagir com vocês, tá? Oi. Lá em cima está perguntando o código. Conseguiu? Tá. Então, a gente teve o prazer de realizar essa pesquisa, uma parceria com a Sedeste Mídia, a Elisete vai falar um pouquinho mais, junto com a Codeplan, a Diretoria de Políticas e Estudos Sociais, tá? Que é que a gente faz parte. Então, essa aqui é o sumário da nossa apresentação, parece muito mais... Ela é bem breve. Primeiro, falando do Construindo a Pesquisa, com a Elisete vai falar para vocês como é que foi construir a pesquisa, e depois a gente vai falar dos resultados, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Elisete. Tá. Aí, novamente, o código para quem não pegou. Bom, pessoal, boa tarde. Rebeca, a Dani já me apresentaram, eu sou Elisete, eu faço parte do quadro de pesquisas da Codeplan. Se vocês me permitirem, eu vou ficar em pé, por 2 motivos. Se eu sentar, eu não consigo respirar direito. E também porque eu me organizo melhor ficando em pé. Então, a gente vai fazer a primeira pergunta interativa. A nossa ideia é também conhecer um pouquinho o que vocês conhecem sobre o tema que a gente vai apresentar. Faz um... Malte, está bem, Rebeca? A Rebeca vai liberar a primeira pergunta para vocês, e a pergunta é: você conhece algum restaurante comunitário no Distrito Federal? Também já é uma ferramenta, tá, gente? Apresentando para vocês, quando vocês quiserem fazer a apresentação, quiserem dialogar com a plateia. É bem legal. Podem montar a conta de vocês, e ao longo das apresentações vocês vão fazendo essa interação com o público. Foram todos? Bom, então a gente tem aqui cerca de 75% da plateia conhece. Então não é um assunto assim tão novo, não é um equipamento tão novo assim para todo mundo. Volta lá na apresentação, Rebeca. A ideia aqui também era saber o quão profundamente a gente ia entrar para falar sobre os equipamentos. Então, vocês já conhecem mais ou menos como é que ele funciona, né? Restaurante comunitário, então, o que eles são? São equipamentos voltados para a área de saúde e segurança, né, nutricional, de hábitos alimentares. Ele tem no Distrito Federal, e o objetivo dele, basicamente, é garantir a questão do direito humano à alimentação adequada. No Distrito Federal, nós temos 14 restaurantes espalhados nas RAs, sendo que o importante é que o público-alvo deles sejam pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e que sejam pessoas vulneráveis. A ideia da criação desses restaurantes, então, foi iniciando nessas áreas que tinha mais vulnerabilidade. É um equipamento extremamente relevante para a política de saúde e segurança, né, alimentar e nutricional, e ele serve hoje mais ou menos cerca de 400, 430 refeições ao mês. Então, é um equipamento muito utilizado, muito frequentado pelas pessoas dessas regiões de vulnerabilidade. E também nós observamos que ele faz ele tem
uma grande diferença. Faz um diferencial muito grande em termos de acesso à alimentação. Essas são as regiões, vocês podem ver aí. Aqui é o mapa do Distrito Federal e essas regiões pintadas em verde são as regiões que têm os restaurantes. Só lembrando que entre as regiões administrativas, a Ceilândia, por conta do tamanho, de ser a região mais populosa, lá existem 2 restaurantes, um no centro da Ceilândia e um no Sol Nascente. O restaurante do Sol Nascente, além de servir almoço, ele serve também café da manhã. É uma particularidade do restaurante da Ceilândia e do restaurante do Itapuã. Ok, Rebeca, pode passar? A motivação dessa pesquisa, então, sendo esses, então, equipamentos públicos, a gente precisa fazer avaliação e monitoramento para saber se, de fato, ele está servindo ao que se propôs. Em 2003, foi feita uma primeira pesquisa para verificar o quanto que os restaurantes comunitários, eles, de fato, eles atendiam e se as pessoas tinham percepção dessa política. Então, após esse resultado de 2013, foi solicitada uma pesquisa em 2017, que foi essa que nós realizamos agora. Essa pesquisa foi feita na parceria com o pessoal da Cideste Mid, mais ou menos, foi no mês de julho até outubro. Isso, a gente finalizou as atividades mais ou menos em outubro. Junho, porque assim, a gente começou a tatear, e em outubro a gente conseguiu encerrar a parte de coleta. Mas aí a gente vai destrinchar isso para vocês. A ideia era fazer avaliação e monitoramento dos restaurantes comunitários, enquanto esse equipamento público de segurança alimentar e nutricional. Então, eles tinham bem o objetivo de lidar com essa avaliação e monitoramento. Aí, então, outra pergunta para vocês. No mesmo aplicativo, onde vocês entraram aí, daí, Dani, tem uma segunda pergunta. Vocês já fizeram alguma refeição num restaurante comunitário? Vocês já foram ao café da manhã, o almoço, janta ainda? Ó, tem frequentadores. Então vocês conhecem o espaço, né? Já conhecem mais ou menos o ambiente, conhecem mais ou menos como é que é o equipamento, espaço físico. Aí tem algumas pessoas só que responderam que não, né? Então, em termos de estrutura física, eles são muito parecidos, né? Com relação ao espaço onde a refeição é servida, as mesas onde as pessoas, os usuários se sentam para fazer a refeição, o acesso. Então, eles são muito, em termos de logística, eles são muito, de layout, o espaço é bem parecido. E aí, então, essa população, essa pesquisa, ela visou verificar o quanto que essa população que faz uso desse restaurante, ela estava satisfeita e se a refeição que ali era servida atendia às questões alimentares que elas tinham essa expectativa. O público-alvo. Embora o público do restaurante ele pegue a população vulnerável, então crianças abaixo de 14 anos, o nosso público-alvo era a partir de 14 anos, por conta da natureza do questionário e do entendimento, a questão semântica, nós fizemos o corte com 14 anos. 14 anos ou mais, e aí tinha um outro pré-requisito. Para responder à pesquisa, a pessoa tinha que ter feito uma refeição naquele dia, naquele lugar, ou ter comprado uma marmita, para conseguir avaliar o serviço. Então, no dia da pesquisa, esses eram 2 pré-requisitos. O objetivo lá, então, era saber o perfil socioeconômico dos usuários desse restaurante. Então, quem são essas pessoas, como é que elas vivem, como é que era essa questão de trabalho, de estudo. Avaliar a satisfação com relação aos hábitos, se eles estavam satisfeitos com a alimentação, com a quantidade, com o atendimento. E conhecer o estilo de vida, né, e a prevalência, então, de fatores de risco. Por quê? Uma das questões do restaurante é oferecer uma refeição que ela seja saudável, a ponto de que as pessoas que fazem a refeição ali com regularidade, elas também tenham um impacto na saúde. E aí a pergunta que motivou a pesquisa. O restaurante comunitário do DF, ele de fato, ele promove esse direito humano à alimentação para a população trabalhadora de baixa renda e que ela seja mais vulnerável? Também é uma outra questão, porque a gente sabe que os frequentadores, eles são, as pessoas que têm, por exemplo, acesso ao Bolsa Família, eles pagam um valor mais baixo, pagam R$1 na refeição. E os usuários, em geral, eles chegam a pagar uns R$2 por refeição.
Então, a política é voltada para pessoas de baixa renda também. A gente queria saber se o restaurante ele atendia esse público. Aí vem a questão da metodologia. Então, depois que a gente foi a campo, a gente foi entender como é que era o equipamento, aonde eles estavam localizados, como que era como é que foi instaurada a política, quem era mais ou menos o público que frequentava. Aí a gente pensou, então, num instrumento de pesquisa. Né? A gente vai a campo, a gente pega dado secundário. Como que seria feita essa pesquisa para compreender aqueles pontos que nós colocamos lá como objetivo? Considerando que nós íamos lidar diretamente com pessoas, com usuários, e que a gente tinha, embora nós não identificamos esse nome, endereço, mas a gente pegava data de nascimento para fazer aquele corte ali dos 14 anos. Nós queríamos saber se as pessoas elas tinham familiares com filhos mais novos que eles levavam para fazer refeição. A gente precisou submeter o trabalho para o comitê de ética. Aí vem isso que a Rebeca está colocando quando a gente vai pensar uma pesquisa. A gente sabe que quando a gente vai submeter um trabalho para o comitê de ética, a gente tem que ter um saco de paciência, né? Então, tem que saber bem o que você vai colocar, como é que é a proposta, ida, volta, o tempo de devolutivo. Então, se você faz uma programação e você não pensa na parte do comitê de ética, pode ser que a sua programação fure. Né? Então, a gente dependia dessa resposta do comitê de ética para colocar a pesquisa em campo. Foi aprovado, então, a pesquisa, e a gente conseguiu ir a campo. A construção do questionário do tipo survey, a partir da elaboração de um plano amostral. A questão do questionário também foi um ponto de discussão, porque a hora que a gente se propõe a ir a campo, entrevistar pessoas, ter o corpo a corpo, é uma hora que entra vários interesses. Então, a hora que a gente discute isso com as diferentes áreas, um monte de gente quer saber um monte de coisa que não pesquisou nos últimos 3 anos, 2 anos, e querem colocar um monte de coisa no questionário. Então, a gente precisa ter essa paciência de testar, de montar, ver o tamanho, se está adequado, se o tempo, e se as perguntas que estão ali, elas atendem o que a gente queria no objetivo. Então, não dá para colocar tudo que todo mundo quer. É preciso aprender a fazer os cortes. E aí, os cortes, de vez em quando, dói de um lado, dói do outro, até a gente chegar no questionário final. Nós chegamos num questionário, e esse questionário ele não podia ir a campo direto. A gente precisava saber se ele estava adequado ao público que nós tínhamos construído. Então, nós fizemos um trabalho anterior chamado de pré-teste. Ficamos nós escolhemos 3 restaurantes, acho que era o da Estrutural, se não me engano agora, do Itapuã e do Paranoá. E aí nós aplicamos o questionário. Para quê? Nós cronometramos o tempo de aplicação do questionário, se a pessoa ela tinha paciência para responder aquilo, se ela conhecia a linguagem que estava no questionário. Afinal de contas, depois que a pesquisa estiver em campo, é muito difícil você mudar os itens, né? Até porque o material era impresso, então tinha toda essa questão. Nesse pré-teste, a gente fez muito ajuste. Depois da primeira versão pronta, a gente achou que estava bonitinho, a gente fez muito ajuste. De tempo, de tipo de questão, da linguagem, principalmente, a gente alterou muita coisa. E aí, quando a gente chegou no questionário final, a gente tinha a fase do teste. A aplicação foi a campo, ela durou cerca de um mês e pouquinho. Dependendo do restaurante, a gente ficou mais ou menos tempo. Tipo, o restaurante da Ceilândia, a gente ficou uma semana inteira lá. O restaurante do Recanto das Emas, onde eu fiquei, a gente passou só 3 dias, por conta do fluxo de pessoas que transitavam ali. Outro ponto que foi crucial nessa pesquisa de campo. Quando a gente vai montar, a gente tem que lembrar que vai trabalhar com pessoas que não necessariamente participaram dessa fase, de entender o campo e que conheciam bem o instrumento. Então, a gente precisou fazer um treinamento. E aí vem também, como a equipe era da Codeplan, e eles são acostumados a fazer muitas pesquisas de campo, apidade e outras pesquisas que a Codeplan realiza, de tanto fazer pesquisa, as pessoas já vão com algum vício. Então, elas já têm uma prática lá de fazer, e você precisa dizer para elas, olha, para este caso, essa pesquisa tem que ser feita assim. Tem que obedecer o plano amostral, tem que dar o tempo da pessoa responder. Então, no treinamento, foi preciso fazer esse alinhamento com as pessoas e ser muito incisivo, assim, para obedecer bem o plano que nós tínhamos organizado. Pode passar, Beca. Bom, o plano amostral para esse tipo de pesquisa foi pensado numa amostra representativa por restaurante comunitário, e a amostra ela tinha que ser probabilística e sistemática, né?
em que a cada 16 pessoas nós escolhíamos uma pessoa para responder. Então, era bem aleatório. E aí também no campo aconteceu muito de as pessoas que são usuários desse tipo de equipamento público, alguns querem muito chegar na gente e desabafar, e eles querem falar dos problemas, querem elogiar e querem escrever cartas para o governador e textos. Então a gente se deparava muito com essas coisas. Mas nós tínhamos que obedecer esse plano amostral. Então a 16ª pessoa era a pessoa escolhida para responder. Né? E aí quando vinha de casal, aí ficava meio que esposa empurrando, então tinha que ter um pouquinho de paciência para esse ponto. Tivemos uma questão no campo que esse desenho do plano amostral ele foi feito considerando todos os restaurantes. Só que tem restaurante, por exemplo, como o da Ceilândia, do centro da Ceilândia, que ele é muito movimentado. E aí, às vezes, vinha um fluxo enorme de pessoas, e aí é a hora da equipe, né, do treinamento da equipe, você tem que respirar fundo para as pessoas obedecerem aquele plano ali. E tinha restaurante, por exemplo, como o do Recanto das Emas, que o fluxo de pessoas lá era menor. Então, a gente esperava um tempão até dar a 16ª pessoa. E aí a gente viu que, em alguns casos, o plano amostral, as pessoas furaram. Por quê? Aí vem a questão dos pesquisadores do campo, né? Você quer terminar rápido a pesquisa, eles entenderam que tinha que pegar mais pessoas, então, em alguns momentos, a gente contava, tipo, até a 7ª pessoa, ela quer responder? Aí a gente pegou. Mas a gente ia anotando isso no questionário. Então, no campo, a gente precisou fazer um ajuste na contagem, durante esse um mês que a gente ficou lá no campo. E aí, no final, nós tínhamos cerca de 7.264 usuários entrevistados. Um quantitativo bem grande, assim, bem volumoso para o tipo de pesquisa que foi feito. Então, depois da aplicação desses questionários, todos esses questionários eram impressos, estavam impressos, e a gente precisava passar as respostas para o sistema. Aí vem uma outra parte da metodologia dessa pesquisa. Foi criado um sistema de digitação, e esse sistema ele também precisa passar por um teste, por validação, e aí era a nossa equipe também que fazia isso. Então, ia, voltava, cuidado com isso, aqui está dando entrada errada, isso aqui vai dar problema na frente. Então, a gente tinha que monitorar também o sistema de digitação, a checagem dos questionários. Então, a gente escolheu alguns questionários aleatórios e fomos ao sistema, depois de digitados, para verificar se estava digitado correto. Porque também, às vezes, na digitação, passa ali uma data de nascimento, passa uma resposta, que depois pode implicar e ter um problema na análise, né? Então, esse trabalho foi feito à exaustão, assim, de fazer cheque aleatório de questionários. E aí, a fase da análise e consistência de dados. Então, depois do banco pronto, aí a gente foi fazer alguns batimentos, né, para ver datas de nascimento, estava ok. Tinha umas coisas assim, a pessoa nasceu em 1800, aí você volta no questionário. Então, é uma parte bem... tem que ser muito criteriosa, para depois você, quando você falar dos resultados, você ter propriedade para falar sobre aquelas informações. Também tivemos uma questão que, depois da aplicação, foi necessário fazer uma calibração do número médio de usuários por dia. Por quê? Como que foi feita a primeira seleção? Durante 3 meses, foi computada a quantidade de refeições e marmitas que eram servidas. E aí, esse quantitativo foi utilizado para fazer a amostragem, para fazer aquele plano amostral e chegarmos na contagem de 1,16. Depois que a coleta tinha sido feita, por conta de algumas pessoas que acabaram respondendo a mais, a gente teve que recalibrar para chegar nesse número de usuários por dia. Então, também a parte estatística precisou ser ajustada depois da pesquisa. Então, quando a gente vai lidar com pesquisa, a gente desenha inicialmente, acha que vai ser tudo lindo, né? Vai correr tudo azeitado. Não, alguns ajustes são feitos no meio do caminho, e aí a gente precisa ajustar isso para dar validade, confiabilidade para a pesquisa. Bom, e aí a pesquisa foi feita entre o mês 22 de maio e 14 de junho, a parte de pesquisa de campo. Nós tínhamos 24 pesquisadores da Codeplan, que eram as pessoas que anotavam as informações do questionário. Tínhamos supervisores de campo, tínhamos o pessoal da CEDEST-MID, o Alberto ficou comigo lá na Samambaia, né? Então eu fui a campo, a Rebeca foi a campo. A gente fazia essa supervisão justamente para o pessoal não pegar os 100 primeiros que passavam. Porque a hora que você está no campo, você quer terminar um negócio rápido, né? No início é bem legal, mas depois começa a ficar cansativo. Tínhamos o pessoal da Codeplan e tínhamos lá o pessoal da CEDEST-MID conosco. Então, tinha esse critério. Outra coisa. Quando a gente vai
ter esse contato com pessoas que usam equipamentos públicos, a gente está fazendo avaliação e monitoramento, a gente tem que ter um cuidado também de não deixar polarizar. Nem coletar informações negativas demais, porque quando você está revoltado com o governo ou com o equipamento, a tendência é você falar mal de tudo. Né? Então, a gente tentava balizar isso também. E nem elogiar demais, porque qual que era a percepção deles? Se eu falar mal, vão fechar o restaurante. Se fechar o restaurante, eu não tenho onde comer. E aí a gente tentava assim, explicar antes, tal, como é que era, que não era identificado, não tinha esse objetivo. E aí uma situação que aconteceu, acho que comigo com o Alberto, né, na Samambaia, não tinha nada a ver com a pesquisa, mas depois que a gente terminou a coleta, 3 dias depois o restaurante da Samambaia foi fechado. E a gente ficou, caramba. E aí não tinha nada a ver com a pesquisa, tinha sido um problema na cozinha de lá. E as pessoas perguntavam muito isso pra gente, né? Ah, vai fazer a pesquisa e tal, e se der um resultado negativo, vão fechar o restaurante? Não, e a gente explicando, não, que não tem nada a ver. E 3 dias depois fecharam o restaurante. E aí a gente ficou com um pouco de receio depois de voltar na Samambaia, né? Com medo de o pessoal linkar a pesquisa. Mas não tinha relação nenhuma. Então tem essa questão, assim, a polarização no campo, a gente percebeu isso muito forte, né? Sobretudo as pessoas mais idosas, elas tinham uma tendência de elogiar muito, supervalorizar e tal, o equipamento, com esse receio de que eles iam ficar sem o equipamento para alimentação. Então, assim, campo e delineamento foi esse o percurso que nós fizemos. E aí a Rebeca vai apresentar para vocês um pouco do que a gente encontrou de resultado. Se de fato as pessoas são vulneráveis, que era o que a gente queria ver, se elas de fato utilizavam o equipamento, se elas faziam, e como que é o perfil socioeconômico desses usuários. Eu também gosto de ficar de pé, tá, gente? Então... então, a Elisete mostrou um pouco como é que foi a pesquisa de campo, né? Por essa polarização que é importante ter uma amostragem, né, gente? Porque a amostragem vai pegar todos os aspectos de todas as pessoas. E a gente vai falar dos desafios depois, tá? Então, os resultados... vamos lá. Então, a gente calculou que foram mais ou menos 13.500 usuários por dia, maiores de iguais 14 anos de idade, sendo que 22% eles eram, sim, beneficiários do Bolsa Família e 22,1% eles iam com acompanhantes, que tinha pergunta, você está acompanhado de alguém da sua família? Então, podia ser primo, cônjuge, filhos e tudo mais, tá? Então, o perfil médio do nosso usuário aqui do restaurante comunitário do Distrito Federal, ele é um homem pardo com idade entre 30 e 59 anos, natural do Nordeste, residente da mesma região administrativa onde fica o restaurante comunitário, e ele trabalha também ali naquela região administrativa. A gente vê que em relação ao sexo, o sexo masculino frequenta muito mais do que o sexo feminino. A faixa etária a gente pode ver ali que entre 30 e 59 anos, né? A gente vê mais pessoas, sendo que na Ceilândia e Planaltina tem uma considerável parte dos usuários que são idosos, e também até porque são lugares que têm uma população maior no Distrito Federal, e sendo que no Itapuã e Sol Nascente, que são regiões mais recentes também, consolidadas mais recentemente no Distrito Federal, eles eram mais jovens, tá? A gente viu ali que 71% estavam em idade ativa, ou seja, podiam estar ocupados ou não ocupados, 17% eram aposentados, 7,6% eram pessoas que ficavam em casa, do lar, né? E 3,7% eram estudantes. A gente... Isso, o que acontece? A amostragem foi feita em cima do número de refeições. A gente não tinha a população que frequenta o restaurante comunitário, por isso que foi a calibração que a gente teve que fazer depois. Então, a gente tem um quantitativo, o Bruno até pode falar depois, número de refeições e marmitas vendidas. Então, a gente teve que, a partir disso, calcular a população mais ou menos que vai por dia nesse restaurante, porque a pessoa pode comprar 2 refeições, a pessoa pode comprar uma refeição e uma marmita, entendeu? Então, a partir disso, a gente fez a calibração, que está no nosso... Eu não vou falar aqui a exaustão, uma linguagem bem técnica, mas eu posso te passar o relatório que lá está bem explicativo como foi feita a calibração. Tá? Então, pode passar para frente. Então, assim, a frequência dos restaurantes comunitários. Então, assim, 70% dos entrevistados, que a gente depois extrapolou, como se fosse a população toda do restaurante comunitário, né? São usuários frequentes, ou seja, eles vão mais de 4 vezes na semana ao restaurante comunitário.
E a gente vê que desses que vão... dentre os motivos que as pessoas frequentam o restaurante comunitário, 90% é que o preço é acessível. Então, a gente vê ali que o preço acessível realmente é uma questão que faz com que as pessoas vão ao restaurante comunitário. E outra coisa que sempre falam é que a refeição é balanceada, é saudável. A gente sempre ouviu isso e também estava no nosso questionário. Pode passar. Então, na avaliação dos restaurantes comunitários, assim, em média, 82,% dos usuários avaliaram positivamente todos os quesitos que foram perguntados, que era como que eram as instalações. Instalações foram o que eles mais elogiaram, para falar a verdade. Então, instalações, sabor do alimento, quantidade, dentre outras coisas. A média disso é 82,5% de avaliação positiva. A gente vê que as avaliações positivas foram mais positivas no restaurante de Braslândia e as avaliações não foram tão positivas no de Ceilândia, mas mesmo assim a média geral é super positiva. Pode passar. A gente perguntou sobre se houvesse algum evento no restaurante comunitário, por exemplo, evento cultural, ou palestras de alimentação saudável, ou palestras de questão de cozinhar de forma mais saudável, se eles teriam interesse. Porque o restaurante comunitário é um equipamento público e ali é um lugar de convívio também, né? E a gente viu que foi super positiva a pergunta, que vários falaram sim que teriam interesse em atividades desenvolvidas no restaurante comunitário. A gente viu ali 70,2% para palestras de alimentação saudável, 73% aulas de culinária, né, saudável, e eventos culturais também foi bem recebido. Então, a gente perguntou sobre, a gente tentou reproduzir algumas perguntas aqui da Vigitel, acredito que o público saiba, né, do Vigitel e da Pesquisa Nacional de Saúde. Esse também a gente vai falar dos desafios, que foi essas perguntas assim, em seguida. E a gente viu que no consumo de frutas e hortaliças por 5 vezes ou mais por semana, a gente viu que é super positivo, até 63,2% das mulheres, 57,3% dos homens, que é até um consumo maior do que em relação à população toda do DF adulta, quando a gente compara com o Vigitel. Quando a gente fala de consumo regular de refrigerantes ou sucos artificiais, que são as bebidas açucaradas, a gente vê 29%. Então, a gente viu que o consumo maior desses estava entre os jovens, que a gente considerou as pessoas jovens entre 14 e 29 anos, tá bom? Quando a gente fala sobre substituição de almoço ou jantar por lanches, sanduíches, salgados, pizza, esse tipo de coisa, foi super baixo, 3,2%. E era muito abaixo até da população adulta toda do DF, se comparado com os resultados da Vigitel. Vamos para o próximo. Em relação à atividade física, a gente perguntou se praticava atividade física regularmente, 37% sim, falou que sim, 35% falou que não. Essa foi uma pergunta que a gente vai falar dos desafios, foi uma pergunta que a gente poderia melhorar para uma próxima, tá? Porque a gente também, quando a gente vai para a Vigitel e a gente vai para a Pesquisa Nacional de Saúde, são várias perguntas para formar o que seria essa atividade física regular. A gente perguntou aqui em dias, e a gente sabe que não é a melhor maneira de perguntar, mas o questionário não podia ser muito grande, gente. O pessoal acabou de almoçar e está com pressa, né? Mas é uma coisa que a gente podia melhorar na frente. Pode passar, Elisete. A gente também fez aquelas perguntas da Vigitel de morbidade referida. Então, a gente viu que 25% das mulheres e 9% dos homens, eles disseram ter diagnóstico de hipertensão. 11% das mulheres e 8,6% dos homens disseram ser diabéticos. Colesterol, também a gente perguntou, 3,5% das mulheres, 7,1% dos homens, diagnóstico de colesterol alto. E a questão da obesidade, que foi um dos desafios também, a gente constatou em 18,5% das mulheres, 10,1% dos homens, perguntamos se eles tinham já recebido a notícia de um médico que eles estavam em sobrepeso ou obesidade. Também é um dos desafios que a gente teve nessa pergunta. A nossa conclusão é que a gente demonstra que o restaurante comunitário, sim, atende à questão do direito humano à alimentação adequada do Distrito Federal, e também da sua área de influência, porque, apesar que a gente fez nos restaurantes comunitários do Distrito Federal, tinham pessoas de fora do DF. Né? A gente fala lá na Codeplan, na periferia urbana do Distrito Federal, que seria exatamente 12 municípios goianos que as pessoas falam em torno de Brasília, e eles também, alguns, frequentavam o restaurante comunitário. Então, a gente também viu que a avaliação positiva desses equipamentos é super alta, assim, né? Principalmente em relação às instalações, ao atendimento, qualidade e quantidade de comida, que foi isso que a gente avaliou. Mas a gente também viu que há oportunidades para o uso dos restaurantes comunitários, que o Bruno vai falar disso logo em seguida, o que eles estão fazendo. E a gente viu que dados, por que pesquisa de campo é feita? Cada vez mais difícil fazer pesquisa de campo.
muitos desafios, né? No Codeplan, a gente tem duas pesquisas de campos que são carro-chefe, 3, na verdade, que a gente faz uma junto com o Diese, e é difícil, realmente, as pessoas não querem responder mais. Então, mas os dados são importantes, sim, assim, dados como de pesquisa de campo, como de registros administrativos, para avaliar o serviço público, até porque o nosso usuário, o nosso cliente é um cidadão, né, que tem que ser tratado com respeito e com carinho e tudo mais. Então, essas foram as nossas conclusões, e agora a gente vai falar um pouco dos desafios, rapidinho, para eu dar a palavra para o Bruno. Desafios. A gente tem uma pergunta interativa novamente, gente, para vocês não dormirem aí, né? Vamos mais uma vez para a pergunta interativa. A gente vai pedir para você falar em 3... vamos ver se eu lembro bem da pergunta. Pode passar, Elisete, na setinha. Isso. Então, nos fale 3 palavras que traduzem os benefícios dessa pesquisa para a segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal. Então, vocês vão falando aí 3 palavras de benefício que essa pesquisa teve para a segurança alimentar no Distrito Federal. O que vocês acham, né? Na opinião de vocês. A gente vai esperar os resultados. Temos 3 já. Ó. Cultura se sobressaindo aí aqui no pessoal, no público. Garantia dos direitos, direito, cultura, avaliação, também se destacou. Vou dar mais uns 20 segundos para vocês botarem, a gente ver o que... Equidade, compromisso, gostei desse. Ok, então, quando a gente pensa na política pública, a avaliação e monitoramento está ali no ciclo, né? E é super importante para que a gente use os recursos e atenda, né? Promova os direitos da melhor forma possível. Mais coisa. Vamos continuar e depois a gente volta na nuvem de palavras? Vocês podem ir voltando. E a cultura também, até porque o restaurante comunitário disponibiliza refeições de acordo com a cultura também das pessoas, né? Tanto que a gente pergunta de onde você vem. Foi uma das perguntas. Você é natural de onde? E a partir disso, eles vão formando o cardápio também, que sempre ali é sempre assim, dia a dia mesmo do brasileiro, o cardápio do restaurante comunitário. Avaliação, cultura e saúde. Então, vou assim, continuar rapidinho dos desafios. Esse aqui vai ser um bate-bola entre a Elisete, tá? A gente vai lembrar dos desafios, mas pode botar, Elisete. Vamos lembrando aqui junto. A gente teve desafio em todas as etapas da pesquisa, tá, gente? Vocês que vão ser futuros pesquisadores ou pesquisadores, vocês sabem como é a questão, né? Aprovação no comitê de ética foi complicado. Teve um problema no comitê de ética que a gente foi escolhido. Então, a pessoa que estava no comitê de ética ficou doente, então entrou em licença. Então, foi bem difícil isso. Mas a gente teve a aprovação. Na metodologia, a Elisete já falou delimitação do questionário. A gente está aqui, a nossa técnica, a Fátima também, que teve junto, então ela sabe, são vários interesses, a gente tem que, né, firmar os interesses, tentar negociar, tirar alguma coisa, colocar outra. Pergunta que não dá certo. Pergunta que nem depois que a gente fez, a gente viu que não deu certo, depois de finalizada a pesquisa. Amostragem. Falta do número da população que frequenta o restaurante comunitário. A gente tinha refeições, mas para a gente fazer uma extrapolação para a população em geral, que é frequentadora do restaurante comunitário, foi ter que feito métodos estatísticos mesmo, um pouco avançados, assim. Então, sempre trabalhar com esse pessoal de dados é bom para que a gente faça uma coisa que seja representativa, né, daquela população. Então, foi a gente demorou para sair os resultados, foi um dos motivos que a gente teve um problema nisso mesmo, que a gente fez na pós-amostragem. Pré-teste, a validação semântica, na aplicação do questionário a gente teve que fazer ajuste do questionário, a contagem dos usuários lá na hora de fazer a pesquisa, foi às vezes um problema, a Elisete já falou um pouco, que tanto as pessoas querem responder fora e não estão no intervalo, às vezes o intervalo também parece que era muito longo ou muito curto, e que a gente teve que também fazer a calibração por causa disso. Então, esse também foi um desafio que a gente teve. No treinamento, a Elisete falou viés da equipe,
não só da equipe dos que fizeram a coleta de dados, mas da equipe até dos próprios coordenadores, até todo mundo tem uma expectativa e todo mundo tem um conceito sobre o que é algo. Então, planejamento da pesquisa é muito importante, um treinamento bom é importante. É melhor vocês darem um treinamento de 1 dia, 2 dias, ir a campo, viu que não deu certo, volta e faz outro treinamento. É a melhor coisa que vocês vão ter. Porque, lógico, tem conceitos que são subjetivos, mas o mais que você puder alinhar, melhor para que a sua pesquisa seja mais representativa. Eu imagino como o IBGE deve ter problema em fazer pesquisa de campo, porque realmente isso, tá com uma equipe afinada, é importante. Outras coisas foi, a gente tentou fazer um relatório de campo, né, Fatinha e Elisete, mas não foi para frente depois da meio da pesquisa para frente. Isso era importante para saber as mudanças de intervalo que teve na contagem, que depois a gente teve que calibrar. Importante saber, talvez, um que não estava no intervalo e respondeu, ou alguma coisa que aconteceu no dia. Eu vou contar para vocês. Eu estava em Sobradinho, eu até falei com ele a respeito, e no dia que eu estava em Sobradinho, que é um restaurante muito grande, muito interessante, estourou uma água fora ali, e a gente teve que... Foi uma situação meio ruim que a gente teve, assim, que a gente estava perto, e teve que balizar e tudo mais. Outra vez, por uma falha de planejamento, imagina, a gente tinha 3 equipes de campo, e a gente se dividia a nossa equipe em 3, para atender, e isso ainda tendo que ter o resto do trabalho na nossa diretoria. Então, alguns ficavam, outros iam para o campo. E algum dia desses, alguma coisa falhou que os questionários não chegaram na Ceilândia. Então, vai eu e a nossa diretora, no carro dela, vamos para a Ceilândia com os questionários, correndo para o pessoal pegar o questionário e responder a pesquisa. Então, isso acontece. E chegou lá, ainda tivemos que dar uma maneirada, porque os pesquisadores... Nossa, a gente perdeu 15 minutos, porque a gente começava às 11 e terminava às 2, que é o horário do restante comentário. Ai, vamos correr, qualquer um responde, não, tem que ter a contagem certinho e tudo mais. Então, isso acontece, gente. Por mais que você seja planejado, eu estou sendo bem sincera, assim, porque acontece, pesquisa de campo é isso. A gente teve o fluxo do sistema. O sistema foi criado antes de ir a campo, porque a máscara dele foi o questionário. Só que, mesmo assim, a gente tem que decidir o fluxo, porque se tem um bom fluxo no sistema, parece bobo, mas assim vai aliviar muito você na digitação. Então, assim, isso tem que ser olhado com carinho, alguém que mexe com TI e que sabe mexer isso. Graças a Deus, lá na Codeplant tem, né? Um pessoal que sabe. E, mesmo assim, tem que negociar para que fique fechadinho, para que não tenha problema na digitação e na checagem dos questionários. Porque, como a Elisete falou, isso foi feito à exaustão, que a gente tinha uma equipe também de estagiários sensacional. Assim, e, tipo, depois foi feita a análise de consistências e, assim, esse aqui tá esquisito, 1.800, volta no questionário. Eu ia lá no questionário físico e fazia de novo. Isso foi feito à exaustão. Foram, assim, 1 mês fazendo análise de consistência desse jeito, e mesmo que rodava dado uma coisa estranha, voltava e fazia isso. Então, isso é os cuidados que a gente tem com uma pesquisa, né, com seriedade. Então, após a amostragem, por causa do problema que a gente tinha da população dos usuários, foi feito uma calibração. A gente tem estatísticos na Codeplan, a gente tinha a nossa diretora estatística, então isso ajudou para que isso fosse feito, para a gente dar um resultado legal. E, apesar disso tudo, para o relatório sair, porque a gente fez a pesquisa em maio e junho de 2017, a gente apresentou essa pesquisa só esse ano. Teve toda a questão administrativa, porque nós somos 8 técnicos na equipe, e a gente tem a gente atende todo o GDF em questão de direitos humanos, em questão de segurança alimentar adicional, em questão de assistência social, em questão de, que mais? Educação, e saúde, e população, imagina. Então, assim, muita demanda, e por todos os problemas de calibração e tal, isso demorou um pouco, mas mesmo assim, ainda tem um contexto assim, político. Vamos lançar o relatório, aí o governador não tem agenda. Vamos lançar o relatório, aí na Codeplan a gente tem agenda, entendeu? Então, essas questões faz parte. Vocês vão trabalhar provavelmente no governo ou na universidade, e vocês vão ter esse problema. Então, não fiquem desanimados, gente. Vai até o fim, que um dia vai ser lançado, e seu trabalho, assim, valorizado, e vai valorizar a população também. Então, tem que ter muita paciência e muito jeitinho, e às vezes bom humor, e às vezes ter um ombro ali para desabafar, Elisete e Fatinha, que eram os meus ombros, porque mais uma hora sai, e com apoio, assim, graças a Deus a gente teve apoio, e a gente conseguiu, né, lançar o nosso relatório, aí para ajudar o pessoal da CEDEST Mídia. Então, acho que esses foram os desafios, e finalmente dou a palavra para o Bruno. Peço desculpas para o Bruno, que eu sei que ele tinha compromisso. A gente pode fazer pergunta depois do Bruno, porque ele tem um compromisso, tá? A gente...
Obrigada, Elisete. Obrigada, Rebeca. O Bruno vai colocar a apresentação para a fala dele. E queria registrar a presença da Gabriela, agradecer, que é secretária executiva do Conceia, o Gustavo, secretário executivo da Kaizen, e agradecer, registrar e pedir a contribuição de vocês ao final das falas. Eu acho que é importante. A gente tem representação também da Vigilância Sanitária do DF e do Comitê de Ética. Acho que a Dília, né? Agradecer também, pedir a contribuição na discussão. A Monique, da Gerência de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Se alguém mais, depois, que eu não conheço ainda, pudesse apresentar e contribuir na discussão. Nós temos também voluntários da equipe de pesquisa, estudantes, estagiários, professora da UNB, na área do curso de nutrição. Então, depois, quem eu ainda não conheço, se puder também se apresentar e contribuir na discussão, ficaremos muito felizes. Só queria falar que alguns dos números que a gente apresentou, do total de refeições, jantar e almoço onde tinha, isso já é um pouco antigo, o Bruno vai até falar desses dados novos, assim, mas isso era do nosso contexto no momento que a gente fez a pesquisa, tá, gente? Só para ficar registrado. Oi. Gente, eu vou apresentar daqui, que eu vou navegar um pouquinho aqui, saudar o Gustavo, a Gabi, que são parceiros ali na CDEST-MID, nosso presidente da Kaizen, que tem um papel fundamental. Gabi também sendo secretária executiva do Conselho, também tem um papel fundamental. E é importante que esses laços e essa intersetorialidade seja valorizada para que a gente afirme a política cada vez mais aqui no Distrito Federal. Sou servidor de carreira da CDEST-MID, fiquei um tempo no planejamento, retornei para lá na Subsan, estou lá desde julho, e a quem eu faço um agradecimento a Codeplan, na pessoa do Lúcio Renault, que é o nosso presidente ali, e na pessoa da Rebeca e da Elisete, que essa pesquisa foi fundamental para a gente adotar medidas para que algumas ações estruturantes possam e estejam sendo tomadas no âmbito da CDEST-MID, mais especificamente no âmbito da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Para além de 14 restaurantes comunitários, eu vou fazer uma pequena correção, que serve mensalmente algo em torno de 400 a 500 mil refeições nas unidades. Uma média de 1.200 a 1.500, dependendo do dia, é um desafio muito grande, porque, para além dos 14 restaurantes comunitários, existem uma série de outras políticas que a gente desempenha ali dentro da Subsan, seja política de provimento alimentar institucional, seja política de alimentação nas unidades institucionais da Secretaria, seja política de cestas emergenciais, seja política de alimentação que a gente tem e tantos outros ações e tantas outras ações que são desenvolvidas. Administrar, a Rebeca falou muito do ponto de vista da pesquisa, que é muito interessante como foi construída. E eu vou tentar trazer um pouco do lado do dia a dia, que é a execução contratual para que essa política seja refletida ali diretamente na ponta.
Não é fácil administrar ali um orçamento de quase 30 milhões ao ano, com 14 empresas diferentes, são matizes diferentes, são bases contratuais diferentes, são cláusulas de contrato diferentes que a gente vai tentando equalizar para que, no fundo, eu gostei muito de uma palavra que surgiu ali, que foi avaliação e monitoramento. E muito do passo da Subsan nessa temática de restaurante comunitário é fazer uma avaliação e um monitoramento constante dos contratos para ver se o que está sendo fornecido está de acordo com a especificação contratual, né? E uma das frentes que a gente utilizou é gestão da informação. A gente acredita que sem informação para tomada de decisão, não é possível ter um planejamento e ter um mapeamento das ações, né? Lá na Subsan, os restaurantes comunitários, a gente tem o valor de R$ 2,00 na tarifa de almoço para quem é o público normal, então qualquer pessoa, cidadão, se for almoçar no restaurante comunitário, vai pagar R$ 2,00. E para aqueles que estão inscritos no cadastro único, paga o valor, a tarifa subsidiada, a tarifa reduzida que a gente fala, o valor de R$ 1,00. Uma refeição dessa custa em torno de R$ 8,00. Então, se o usuário paga R$ 1,00, o Estado está subsidiando com 7. Se o usuário paga R$ 2,00, o Estado vai estar subsidiando com 6. Né? Então, administrar esse orçamento em um cenário de crise, né? Todo dia a gente faz um exercício um exercício bem cansativo de tirar orçamento para que a política não pare de ser executada dentro dessas unidades. É um desafio diário que a gente tem. E saber ter a territorialização muito forte e saber a especificidade de cada território é importante. Isso aqui é um relatório diário de gestão que a gente tem. Aqui vocês vão ver... Aqui são todas as... Não está aparecendo aqui, mas aqui são todas as unidades de restaurante comunitário. E aqui, ó, são os valores que são pagos ao longo do ano. E foi muito interessante que uma coisa que a gente observou à medida que a gente teve o aumento, lá em 2015, não foi, Alberto? De 2 para 3, a gente teve quase uma situação falimentar em todas as unidades de restaurantes comunitários do Distrito Federal. Quando passou para 3, o movimento caiu de uma forma que todas as empresas chegaram para entregar os contratos porque não era economicamente viável operar dentro daquele momento. E aí foi feito todo um esforço, né, para tentar reduzir para o público em geral a 2, como vocês viram pela pesquisa aqui, quem é público convencional paga 2 e quem é público que está inscrito paga R$ 1,00. E o café da manhã 50 centavos, muito bem lembrado, para tentar reativar o movimento, que reativar o movimento do restaurante. O que é importante frisar é que, nesse momento, hoje, apenas em 2018, e a partir do segundo semestre, 2018 vai ser essa linha aqui, roxinha, a gente começa a voltar a movimentos de 2015. Deixa eu pegar para cá. Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Não está selecionando. 2015, isso aqui, ó, foi quando a gente teve o aumento da tarifa. Aqui era o número de refeições fornecidas mensalmente. Quando foi no mês 8 que foi anunciado, a partir do mês 9 você já percebe a curva de refeições pagas, né? A gente tem essa dificuldade, né? Você tem uma coisa que são pessoas que frequentam restaurantes, você tem outra coisa que são as refeições que elas compram efetivamente. Então, você vê que nessa situação aqui, a gente teve 5 empresas que simplesmente quebraram, que entregaram, 5 unidades, desculpa, que simplesmente quebraram. E a gente teve que fechar restaurante, partir para uma contratação emergencial, depois de um estudo para readequação da tarifa dos restaurantes comunitários. Aí, em 2016, a coisa começa a melhorar. A partir aqui é a publicação do decreto, quando a gente tem a instituição das tarifas diferenciadas, ainda assim, numa situação bem atípica, para que, em 2017,
volte a um nível aceitável de refeição. E esse vácuo aqui que vocês estão vendo foi em função da greve que a gente teve dentro das nossas unidades, né? Então, a partir de 2018, é que a coisa começa a normalizar novamente. Então, gerir essas unidades é um desafio diário. Vou voltar aqui para a mesa. Porque, para quem trabalha na administração pública, gerir contrato é uma relação de amor e ódio com a empresa, né? A empresa, quando vence a licitação, ela dá um valor, mas à medida do tempo, ela vai percebendo que aquilo não é sustentável, que o valor que ela jogou na licitação não é sustentável. E aí você começa a ver o retrato e o reflexo na alimentação. Que às vezes, se ele tinha um produto de determinada qualidade, ele começa o quê? A baratear o custo. E aí é esse exercício diário lá na Subsan. Hoje a gente tem 3 nutricionistas que são equipe volante que tem um checklist intenso de verificação de conformidade da alimentação. Se a alimentação está na temperatura certa, se o pasto está funcionando, se a gramatura está correta. Porque uma coisa é quando você está fiscalizando, a gramatura está correta, está ali nas 120, 150 gramas, mas você virou as costas, a empresa já começa a diminuir na gramatura da proteína. Os carboidratos e as guarnições nem tanto, mas a proteína é algo complicado que eles sempre tentam diminuir o custo. Então, é um exercício diário para que a política chegue de forma eficaz nas unidades. Só que a gente tenta trabalhar de forma colaborativa com as empresas, né? A gente não pode viver em pé de guerra com a empresa, porque senão a política não chega em que mais precisa. E foi a partir da pesquisa que a gente começou a desenvolver um calendário cultural. Então, a partir de julho, a gente chamou as empresas, vamos fazer um calendário cultural. Primeiro, por quê? A gente tem que convencer o cara, olha, isso aumenta o movimento na sua unidade, consequentemente, aumenta o faturamento, né? Então, é importante que você nos ajude para isso, porque, com certeza, você vai ter um faturamento maior, porque mais gente vai estar transitando, consequentemente, eu vou estar subsidiando um número maior de refeições. E aí a gente retomou com almoço cultural. É uma ideia bem simples, mas que tem dado um grande impacto, uma grande reverberação, que é levar artistas reconhecidos, primeiramente no contexto Brasília e depois no contexto regional, para cada unidade de restaurante comunitário. Então, a gente começou com a orquestra sinfônica, a gente levou para restaurante comunitário de Ceilândia. A gente já levou o Clube do Choro para o restaurante comunitário do Gama. A gente já levou peças culturais para o Itapuã e para o Paranoá. E agora a gente está levando um conjunto regional para o restaurante comunitário de Planaltina. Por que isso é importante? Porque o restaurante comunitário, gente, acima de tudo, ele é um espaço de convivência. Ele é um espaço de convivência. E Ceilândia você pode ter como caso mais concreto e mais ilustrativo disso. É uma população idosa que frequenta o restaurante comunitário da Ceilândia, e eles chegam lá às 9 horas da manhã, e ficam na filinha lá às 9 horas da manhã. Sendo que o restaurante só abre às 11. Aí você pensa, nossa, por que ele está aqui às 9 horas da manhã? Não, eles se encontram, marcam um ponto de encontro para conversar. Dominó, carta. Então ali, como ele não tem atividade na sua residência, ele já combina com os amigos dele, ficam ali até às 11, almoçam ali, ficam dentro do restaurante. Então, trazer a atividade cultural para dentro do restaurante faz uma diferença muito grande, porque são comunidades extremamente vulneráveis, que provavelmente nunca viram um concerto da Orquestra Sinfônica, nunca viram um concerto do Clube do Choro, às vezes nem sabe que tem, nem sabe o que é o Clube do Choro, nem sabe o que é a Orquestra Sinfônica de Brasília, e provavelmente nunca teria oportunidade de vir ao Teatro Nacional, de ver o Clube do Choro, escutar uma apresentação. E isso a gente tem obtido resultados muito relevantes, porque além do ganho social, que é oferecer cultura, no Sol Nascente a gente levou também a Orquestra Sinfônica ao restaurante comunitário de Sol Nascente. Sol Nascente é um nome fantasia, que na verdade o restaurante é lá na QNR, né? Mas apelidou-se de Sol Nascente. E isso tem trazido um resultado muito positivo, porque essas famílias, essas pessoas que vivem em comunidades extremamente vulneráveis, agora têm acesso a um outro tipo de cultura
né, tem acesso que não àquela cultura tradicional, e dentro do espaço público, dentro do restaurante. É o que a gente fala, em vez da televisão estar lá passando da FTV e tá aquele pinga-sangue lá diário, ou no balanço geral, que isso acontece muito nas unidades de restaurantes, não. A gente inverte um pouco a lógica e tenta oferecer uma atividade diferenciada, uma atividade cultural para isso. E isso começou num ciclo positivo, né? Porque você pensa que tem 1.200 pessoas passando nas nossas unidades diariamente almoçando, a cultura é um braço, mas a prestação de serviço é outro braço importante também. Então, atividades como a emissão de carteira de trabalho, atividades como recadastramento para o BPC. Todo mundo sabe o que é BPC aqui, né, gente? Benefício de prestação continuada. As atividades para recadastramento do Bolsa Família estão começando a serem desenvolvidas dentro dos restaurantes comunitários. Porque, às vezes, o usuário não quer nem ir ao CRAS, não quer ir ao CREAS, não quer ir a uma unidade, ter esse atendimento, mas ele já está ali, ele já tem a rotina de ir lá dentro da unidade começar e estar almoçando, ele já tem um serviço que é prestado para ele ali naquela localidade. E isso é muito importante porque você aumenta o movimento e o restaurante e o equipamento público se coloca agora como uma referência não só para a alimentação, mas como uma prestação de serviço dentro daquela comunidade. E fortalece a rede intersetorial, a rede socioassistencial. Não é a rede socioassistencial tradicional, que é CRAS, CREA, CCI, Centro de Convivência de Idoso. O restaurante integra isso como uma prestação de serviço. É importante frisar que, só fazendo outra correção, hoje a gente tem café da manhã no Sol Nascente, Braslândia e Paranoá, apenas nessas 3 unidades, servidas 50 centavos. Né? Mas é importante frisar que um dos conceitos que a pesquisa trouxe, que foi a variabilidade, né, norteou uma das ações. Eu acho que, assim, a gente tem um conceito lá na Subsan de quick wins, né, que são as vitórias rápidas que trazem algum impacto positivo ali para o público, para a ação que a gente está desempenhando. E a gente ali com o Alberto falou o seguinte: por que não fazer uma reunião intersetorial de cardápio de forma colaborativa? Né? Isso junto com as empresas. Mais do que ser as nossas nutricionistas ditando ali o que tem que ser o cardápio, a gente tentar nessa alquimia definir o que é melhor. Não, vamos trazer as empresas. Vamos entender também quais são as dificuldades das empresas. Às vezes a gente pede um determinado tipo de insumo, mas não está na época daquele insumo. Então, nada melhor que uma boa conversa para a gente poder tentar substituir, tentar melhorar naquele momento. E isso traga um resultado muito positivo, que são essas reuniões setoriais de cardápio junto com as empresas. Por quê? Porque agora a gente está trabalhando na ótica do quê? De um cardápio regional. A realidade de Ceilândia não vai ser a mesma realidade de Planaltina, não adianta. Não adianta ter um cardápio padrão para todas as unidades, isso é contraproducente. Claro que você tem que respeitar os limites ali da proteína, do que a gente tem, mas não adianta. Por que eu digo que não adianta? Em Ceilândia, por exemplo, o dia do peixe é o dia que a gente tem o menor movimento na unidade. As pessoas não gostam, entendeu? Se for posta, então, eles preferem a segunda opção que tem no cardápio ao prato principal, que é o peixe. Né? Agora, em Ceilândia, o dia da dobradinha, se bobear, bate o dia da feijoada. Porque tem esse caráter regional. Diferentemente de Planaltina, que o dia do peixe é um dos dias mais movimentados, só perde para feijoada. Mas só funciona se for peixe, se for filé ali de tilápia. Se for posta, o movimento já não é o satisfatório. Então, por que eu estou contando essa história? Porque é importante, e isso respeita a tradição de cada região, na construção de um cardápio que atenda às necessidades e respeite as tradições ali daquela região. Não adianta a gente tratar a Ceilândia como Planaltina, como Sol Nascente, como Santa Maria, como Samambaia. Isso não vai funcionar. A gente tem os limites, mas é importante a gente respeitar. Então, esse foi um outro norteador que a pesquisa trouxe de forma foi muito latente isso para a gente, e isso trago um resultado muito positivo. E aí eu entro na nova licitação. Né? É importante a gente frisar para a academia, porque são mundos
muito que convergem, mas a dinâmica do dia a dia, tanto da academia para quem está na execução, é muito diferente. Novamente, a relação contratual e a relação de execução, de relacionamento, é uma relação muito pesada. É uma relação que não respeita o time que a gente considera como o ideal. E aí respondo as perguntas. Por que só 3 unidades que tem restaurante café da manhã? Porque é por uma questão contratual. Não adianta achar que eu vou botar café da manhã. Eu queria muito que todas as unidades tivessem café almoço jantar, mas provavelmente o gestor e o ordenador de despesa estaria tomando uma improbidade administrativa porque você não tem limite contratual. Então o que a gente tem que fazer? Para um novo edital. Um novo edital que contemplasse o quê? Café da manhã, almoço e jantar nas 14 unidades de restaurante comunitário do Distrito Federal. Isso ainda ao custo subsidiado, né? Então, a gente tem expectativa que, a partir de 2019, essa licitação já está sendo homologada na Secretaria de Planejamento, que a gente consiga oferecer e consiga ampliar essa cobertura na segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal. E que é o primeiro passo, né? A gente acha que, beleza, temos a licitação, assinamos o contrato, vamos começar a executar, está tudo lindo, maravilhoso. Não está. Porque existem desafios do ponto de vista operacional. E aí tem nutricionista aqui? Quase nutricionistas. Então é 90%, ótimo. Que, além de respeitar, é como oferecer uma alimentação saudável, e aí eu estou falando isso. Eu acho que no almoço a gente consegue um balanceamento bacana nos cardápios, tá? Você consegue oferecer uma alimentação saudável. Mas, por exemplo, café da manhã e jantar vai ser um grande desafio depois de assinar o contrato. Por quê? A definição dos cardápios. A definição dos cardápios. E isso sendo bem franco com vocês, eu vou dar um exemplo, né? Por motivos N, X, Z, eu não milito, apesar de não concordar, mas é uma situação que está dada e a gente está tentando organizar. Na unidade do Sol Nascente foi implementar o café da manhã e todo mundo conhece aqui aquele achocolatado, né? Nutricionistas vão matar assim por conta do achocolatado. Não é nutritivo, a gente sabe disso. Mas você tinha um problema de cobertura e de fluxo. Se era uma unidade que estava vendendo 120 cafés pela manhã, com o achocolatado passou a vender 700. 40, desculpa, Roberto, desculpa, 40, estou com 120, 40, está vendendo hoje em termos de 700. Claro que a gente vai tentando dosar isso, mas a definição de um cardápio, respeitando o que é nutritivo e o que nutricionalmente positivo para a pessoa, é uma tarefa que vai ser extremamente complicada. E a gente acredita que resolve isso como? Com diálogo. A gente está falando de hábitos alimentares, né, Gabi? Que tem que ser rompidos em momentos, né? E que a gente tem que encontrar um meio termo. Por exemplo, a gente meio que tentou rever isso, mas tentando dar variabilidade dentro do cardápio do Sol Nascente. Se era todinho e pão e tinha chocolatado e tinha leite com café, o que a gente começou a fazer? Não, peraí. De repente, se a gente introduzir um cuscuz, uma tapioca, talvez a gente consiga aumentar o fluxo para que seja economicamente viável, porque pense, uma empresa entregar um restaurante é o pior dos casos, é o pior do mundo, né? Que é fechar uma unidade e o serviço estava sendo prestado, não está sendo, mas eu tenho que encontrar o equilíbrio dentro disso. Então, essa variabilidade, respeitando as especificidades regionais, que é muito importante que a gente vai ter a partir da nova licitação, né? E são desafios, pessoal, de toda a ordem, de todas as matizes, né? A gente está com um concurso público em vias de publicação de edital, que graças ao Alberto, né, Alberto? Eu falo assim, graças a você, a gente teve a previsão de 15 nutricionistas.
porque nos quadros da Subsan a gente não tinha nenhuma nutricionista no quadro funcional da subsecretaria. Quer dizer, eu tenho uma subsecretaria que faz gestão de 14 restaurantes comunitários, que lida com a alimentação diariamente, e você não ter o seu quadro funcional no corpo diretivo da secretaria, nutricionistas para ajudar, né? A gente tem 3 nutricionistas que hoje estão lá nos ajudando para fazer essa fiscalização. Bom, em resumo, a mensagem, eu acho que a gente gostaria de passar, e vou ficar aqui para responder, que a gente tem mais uns minutinhos para responder algumas perguntas aqui, se for o caso também, é que a pesquisa é fundamental no seguinte sentido: são unidades que não se viam parte do desenvolvimento humano e social, isso ainda é um desafio, integrar o território. Por que eu estou dizendo integrar o território? Porque o público que vai frequentar, que utiliza o CRAS, o CREAS, o serviço de convivência, 90% é o público que vai estar dentro do restaurante, entendeu? Porque é a questão de territorialização. Então, integrar, fazer com que o restaurante seja parte da rede socioassistencial tem sido um desafio muito grande, e criar um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos ali dentro da unidade. É muito interessante que, por exemplo, em Braslândia e Sol Nascente, que tem escolas perto, né, e minimamente o gerente da unidade, dessas unidades, tem que conhecer o nome do diretor da sua escola, e minimamente tem que ter uma conversa para que eles azeitem os fluxos. A gente conseguiu retardar aí o horário de funcionamento. Se o restaurante funcionava de 6h30 a 8h, 8h30 para café da manhã, a gente passar de 7 às 9 para que o menino, antes de entrar na escola, passe lá, pegue o café da manhã, faça seu lanche e vá para a escola, a gente consegue aumentar, fortalecendo esses vínculos dentro da região. E essas atividades culturais e de prestação de serviço. E isso tudo a gente tentando aliar tecnologia e informação. Acho que o mundo está mudando, não adianta a gente querer fazer gestão de 1980, o mundo é uma gestão 2.0, uma gestão 3.0, é a história da internet das coisas, é a história do Big Data, é a história do Machine Learning, para quem está acostumado disso. Por quê? Porque com esse número de transações que a gente tem nos nossos sistemas, com certeza a gente consegue fazer tomada de decisão para dentro dos restaurantes. Eu sei que, por exemplo, na sexta-feira é um dia que a feijoada sai muito. Então, eu posso tentar variar alguma coisa, eu posso introduzir uma atividade. Eu sei que Planaltina, o dia do peixe, é o dia que eu tenho uma boa saída. Então, eu posso mesclar alguma atividade em relação a isso. Tá certo? Eu acho que era essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Bruno. Fiquei muito feliz com as notícias que você trouxe depois do lançamento do relatório. Eu acho que essa questão de monitoramento e avaliação é algo que, na política pública, a gente ainda pouco valoriza. Então, eu acho que as pesquisas elas são essenciais para apontar caminhos. E queria abrir agora para perguntas, colocações, contribuições de todos que vieram nos prestigiar. Claro. Rapidinho, em termos de campo, uma coisa que o Bruno colocou, e que foi bastante relevante quando nós fomos delinear a visita aos restaurantes, nessa questão cultural, o cardápio que era servido no dia. Então, quando nós fomos fazer o delineamento dos dias que nós íamos visitar o restaurante, a gente evitava pegar o dia da refeição que saía muito, porque teria um viés de uma avaliação super positiva na pesquisa. Então, era o dia da feijoada, foi bastante citado na Samambaia, acho que na Ceilândia. E aí, quando a gente foi fazer o desenho da pesquisa, a gente procurou observar isso. Então, aí um dia que sai muita refeição, e que, em geral, eles elogiam muito, isso a gente pegou no pré-teste, então foi de falas. Foi importante para isso também o pré-teste.
Também para balizar, né? Como eu falei, eles são bastante polarizados. Quando você usa equipamento público, você tem que pegar a pessoa em diferentes momentos, em diferentes oportunidades, para que a pesquisa não tenha um viés ou para um lado ou para o outro. Está aberto, então. Oi, boa tarde. Meu nome é Terena, eu sou pesquisadora que faço doutorado na UNB. Eu queria saber se tem o fornecimento da agricultura familiar para os restaurantes comunitários e se tem o fornecimento de alimentos orgânicos, se é da agricultura familiar ou não, se tem ou não e por quê. Obrigada. Tudo bem? Eu acho que para restaurante comunitário, eu acho que a política de segurança alimentar a gente tem que abrir um pouco o leque, não só tentar restringir isso aos restaurantes comunitários, né? Eu acho que orgânico, hoje a gente tem na distribuição de cesta emergencial. Para quem não conhece, a gente faz o provimento emergencial de cestas, tá? É uma coisa que a gente até está rediscutindo um pouquinho, porque o emergencial começou a ser o continuado, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente inverte essa lógica dentro da segurança alimentar. Eu acho que, e até em termos de quantitativo, você tem 8.000 cestas secas, né? Esse conceito está tranquilo para todo mundo, né? Cesta seca, que vai arroz, feijão, macarrão, sardinha, tranquilo. E 2.000 cestas orgânicas, tá? Que a gente compra da agricultura familiar e faz a distribuição com base em critérios. Quais são os critérios? Mãe, lactante, criança de 0 a 6, idosos, o que mais tem? E portadores de necessidades especiais. Então, a nossa aquisição de orgânicos vai se dar via aquisição dessas cestas emergenciais. Tá? Não desprezando, que eu acho que é importante colocar, as outras ações que a agricultura tem, que a Secretaria de Agricultura tem, Banco de Alimentos, aquisições Via Papa, aquisições da educação. Eu acho que é importante colocar e contextualizar. A CDESMIT faz a compra de 2.000 cestas orgânicas. Recentemente, eu acho que isso é uma informação muito positiva porque a gente alinha dentro do PDSAN, que é a Política Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, que para o número total de cestas secas, a gente tinha que suplementar ou distribuir com no mínimo 50% de cestas verdes. Lá no plano não fala de cesta verde orgânica, a gente conseguiu introduzir no sistema de provimento alimentar mais 3.000 cestas verdes convencionais. Então, continua a aquisição de orgânicas, mas dentro dos critérios, e a gente está suplementando, incluindo no sistema essas 3.000 cestas verdes convencionais. Acho que a gente responde a segunda pergunta. A primeira pergunta, da agricultura familiar. Ótimo, obrigado. São as cooperativas, obrigado. Eu não contextualizei dessa forma. Eu acho que é importante colocar que houve iniciativas para que os restaurantes comprassem da agricultura familiar dos pequenos produtores, mas eu entro num desafio logístico, né? Às vezes, eu não tenho... A produção não faz jus ao cardápio do dia. Às vezes o cardápio do dia é cenoura, batata, e ele não tem esse tipo de produção. E até mesmo na quantidade que você tem. Então, você pensa, são 14 restaurantes comunitários, eles fazem a produção, precisam de toneladas, e às vezes a agricultura não tem a condição de suprir. O que a gente está tentando nessa nova modelagem contratual? A modelagem antiga é um pouco difícil de você tratar isso. Agora, nessa modelagem contratual, a gente está tentando estabelecer um percentual mínimo para que os restaurantes comprem desses pequenos produtores, né? Isso tudo, novamente, eu acho que tudo é com diálogo e colaboração. A gente tem que ver o lado do produtor, o que é possível fazer dentro desse contexto, e o lado do restaurante em termos de produção, de alimentação, de cardápio, o que vai precisar naquele momento, né? Ótimo. Gente, esse aqui é o Alberto, eu acho que é o nosso braço direito, tanto para Codeplan quanto para mim. Isso é importante. Braslândia e Planaltina compram parte da produção lá da região.
É mais fácil, né? É mais fácil. É diferente de você falar, por exemplo, lá no centro da Ceilândia, né? E isso é importante, vou tentar ser breve aqui, mas é importante colocar isso e contextualizar. Nós temos um problema muito sério, e acho que é de todas as unidades socioassistenciais do GDF, que é de equipamento. Às vezes você poderia até fazer essa compra, mas eu não tenho uma câmara fria, não tenho uma câmara resfriada para fazer o acondicionamento ideal daquele alimento. Então tem que ter todo um trabalho ali de infraestrutura de unidade de restaurante, para que, por exemplo, eu possa fazer uma aquisição um pouco maior da agricultura familiar, que tem uma estocagem lá dentro do restaurante. Mais alguém? Meu nome é Monique, eu trabalho na Gerência de Vigilância, Doenças e Agravos Não Transmissíveis, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Somos nós, né, e já conhecemos, né, todos os pesquisadores da Codeplan, que somos responsáveis, inclusive, com a análise e avaliação do Vigitel, né, dentro do Distrito Federal. E duas questões me chamaram muito a atenção, principalmente em relação... o primeiro dado em relação à pesquisa, e a gente tem a mania de, depois que a pesquisa está pronta, a gente questionar uma opção de coisa, né? Por que vocês não colocaram, isso em relação à questão da Codeplan, a estimativa de renda, né? Porque eu vi que, na verdade, se você computar o uso das famílias, né, 3 vezes na semana, ao preço de R$1, com uma estimativa de 4 a 5 pessoas na família, dá R$120, né, ao mês, que, dentro de um contexto, né, não é enfim, ele gastaria muito mais dentro de casa, né, em termos de compra de alimentos. Então, eu acho que, não sei, como é que vocês idealizaram isso, né? E muito me surpreendeu também, né, quando você colocou que, quando houve o aumento, imediatamente houve um decréscimo em relação ao consumo. O que me chamou a atenção é que talvez tivesse que ter sido incentivado, né, de alguma forma, para que a população pudesse acompanhar essa modificação, porque ela sente no bolso a alta de preços, principalmente em relação à alimentação, né? Essa é uma questão. A outra questão que muito me chamou a atenção também foi a frequência de usuários que reportaram diagnóstico sobre peso e obesidade, quando a gente tem no Vigitel um valor estimado em cerca de 30% a 40%. Então, as pessoas não se veem, né, como apresentando um quadro de obesidade, sobrepeso, e me leva a questionar se elas sabem, né, até quais são os mecanismos para poder entrar dentro desse rol, né, de estimativa. Oi. Ah, tá. Ok, agora foi. Oi, Monique. A gente já se conhece. Eu sou economista, né? A minha base de formação. Então, a pergunta de renda cai bem, né? A gente não colocou renda, quando eu e Elisete, a gente expôs a questão dos desafios de construir um questionário. Quando a gente vê, todo mundo pergunta de renda. A variável renda, na verdade, é muito ruim. E no questionário da primeira pesquisa, porque Elisete apresentou que essa é a segunda, tinha sim a renda e tinha uma questão, quando você estaria disposto a pagar na refeição do restaurante comunitário? Renda, geralmente, não é um bom, dependendo como você pergunta, não é um bom indicador. E como a gente tem uma restrição de perguntas, a gente não poderia perguntar qual é, em média, a sua renda. Isso é uma pergunta muito ruim de pesquisa. Então, a gente preferiu tirar a questão da renda e a gente saberia se a pessoa estivesse em vulnerabilidade quando ela... Porque eu apresentei só alguns resultados, mas uma das perguntas era: você recebe algum benefício social? Você faz parte do Bolsa Família? Quanto que você pagou, na verdade, pergunta era, quanto você pagou na refeição? Então, a gente já saberia se era R$1 ou R$2, mais ou menos, se ela estava cadastrada no CadÚnico ou não. Outras perguntas que são correlacionadas com renda é questão de escolaridade. A gente teve alguns problemas que vai me levar à questão da obesidade, tá?
de perguntas, a gente perguntou escolaridade, então a gente vê raça e cor, escolaridade, aonde mora, e se pagou R$1 ou R$2, isso já te mostra um pouco da vulnerabilidade, sim, daquela pessoa. A gente tem da Codeplan, para ajudar, talvez, a questão de renda, a gente tem a pesquisa de emprego e desemprego, que é feita em parceria com o DIEESE, e uma coisa que a gente usa muito na Codeplan são os grupos de renda que é feito na PED, né, que chama PED, a pesquisa, que são 4 grupos de rendas no DF, alta, média alta, média baixa e baixa, que são as regiões administrativas que estão dentro desses grupos. O que a gente pode fazer é correlacionar com os resultados dos restaurantes, de onde a pessoa mora, porque o restaurante não tem todas as regiões administrativas, para ver mais ou menos se está validado o nosso questão de vulnerabilidade, que é um trabalho que a gente começou a fazer de analisar a vulnerabilidade dentro da pesquisa de restaurante comunitário, né, que a gente vai para frente daqui a pouco. E a questão da obesidade e sobrepeso. Eu já tinha comentado isso com a Dani, com a Daniele, e também, o que acontece? A gente percebeu que a pergunta de sobrepeso e obesidade não estava legal, assim como a de atividade física. Antes a gente já sabia que isso não ia funcionar muito, mas depois, quando vê os resultados, comparando com a Vigitel, comparando com a Pesquisa Nacional de Saúde, porque lá a gente perguntou, você já foi diagnosticado com sobrepeso ou obesidade? Não é uma boa pergunta para captar a questão de obesidade. A gente sabe que a Vigitel pergunta a questão quilo e da altura presumida da pessoa, PNS também tinha essa pergunta e também a medida antropométrica. Então, isso seria melhor, mas, novamente, a gente tem que escolher perguntas, porque o questionário tem que ser um pouco mais enxuto, né? E, exatamente, essa foi a pergunta que a gente falou que talvez na próxima rodada, quem for levar para a pesquisa dos restaurantes comunitários, que teria que pensar em alguma coisa diferente, porque não captou bem, e exatamente como a pessoa talvez não se enxerga em risco, né? Eu acho que a Daniele pode falar um pouco mais, que ela estuda essa percepção, né, da obesidade e tudo mais, ela faz esse tipo de trabalho com o pessoal aqui do observatório, mas foi uma questão também que a gente ficou debatendo. Eu tive me chamou a atenção da mesma forma quando eu tive contato com os dados pela primeira vez em junho, porque foi até uma ponderação que eu fiz com a equipe da Codeplan, quando os resultados estavam compilados, é que, diferentemente do diagnóstico de obesidade, de diabetes e hipertensão, que fica claro, fica nítido, ele percebe, ele recebe essa informação em qualquer tipo de triagem ou atendimento que ele faz nos serviços de saúde. A questão do sobrepeso e da obesidade, ela não fica clara, né, nem nos processos de triagem, quando ele acessa o serviço de saúde, nem para ele, enquanto imagem corporal. E isso é o que a gente tem visto em uma série de estudos, né, em termos de imagem corporal. Isso também é algo que já foi percebido. Eu acompanho um pouco o trabalho com estudantes de nutrição no Centro Especializado de Diabetes, Obesidade e Hipertensão da região central, aqui do DF. E isso também foi algo que a equipe lá percebeu, e eles têm feito um esforço para qualificar mais a triagem na atenção básica, e fazer esse tipo de reflexão com as equipes de saúde do GDF, né, das diferentes regiões administrativas, porque não fica claro nos processos de triagem. E isso é ruim, né, porque as pessoas não percebem, elas não fazem a associação, né, de hábitos, de um estilo de vida como precursor de um processo de sobrepeso e obesidade que vai gerar, né, que é a porta de entrada para outras doenças crônicas. Então, isso é algo que realmente me chamou a atenção e que eu fiz o comentário, né, em junho, e que eu fiquei feliz de acompanhar que a equipe do CEDO tem pensado um pouco nisso. Então, nos workshops que eles têm feito, a equipe tem trazido pessoas da atenção básica do GDF e alertando para isso. Então, acho que é um pouco assim, já vejo como algo que tem sido olhado. Boa tarde, meu nome é Dília, eu sou nutricionista, trabalho na Secretaria de Saúde, na Vigilância Sanitária mais especificamente. Já trabalhei na CEDEST na gestão desses complicados, né, de gerir restaurantes comunitários e os outros programas, mas acho que
O que vocês demonstraram também, não só a CEDEST, mas a CODEPLAN, é a importância de a gente valorizar uma política pública como essa, né, de saber que tem uma população que precisa muito que a gente continue acreditando e valorizando essas políticas em busca de garantir um pouquinho mais de acesso e desse direito humano à alimentação adequada que a gente luta tanto para defender, acredita tanto, que com muita luta conseguiu inserir na nossa Constituição, né, e precisa seguir em defesa desses e de outros direitos sociais que a gente sabe que estão cada vez mais em risco na nossa sociedade. Queria agradecer as apresentações, parabenizá-los pelo esforço de todos aí, né? Eu participei também da primeira pesquisa, da elaboração da primeira pesquisa, e eu queria perguntar à Rebeca também se foi possível fazer alguma correlação, alguma avaliação de evolução, de série histórica de algum tipo de dado entre essas duas pesquisas, e também fazer uma colocação rápida aqui de que na vigilância sanitária a gente tinha já uma equipe diminuta de acompanhamento da situação dos restaurantes comunitários no DF, que eram 2 auditoras, uma delas se aposentou esse ano, a gente perdeu, então, um dos braços que a gente tinha para fazer o monitoramento dos programas, né? Isso é uma questão muito grave, a gente vem denunciando há muito tempo que a gente está há 24 anos sem concurso para auditor fiscal na vigilância sanitária do DF, e a população também precisa saber disso, né? De que a gente está numa situação de vulnerabilidade também, né? De colocar em risco o acompanhamento, monitoramento da qualidade sanitária desses e de outros programas públicos de alimentação que a gente faz, como alimentação escolar, os presídios, enfim, uma população que está altamente vulnerável já, tem essa dificuldade de fazer o monitoramento, mas também, por outro lado, nos colocar à disposição de fazer parcerias com a CEDEST, tanto com a CODEPLAN também, para a gente fortalecer o monitoramento da qualidade sanitária dos restaurantes comunitários no DF. Tá? Obrigada. Agora? Oi, Dila. A gente não fez ainda a série histórica, comparando a primeira e a segunda pesquisa. A gente pode pensar em ver as perguntas que foram repetidas da primeira pesquisa. Só que, o que acontece? A amostragem foi diferente, porque a gente, um dos anseios da CEDEST, quando eles vieram, quando estava planejando pesquisa junto, é que fizesse uma pesquisa que fosse representativo por restaurante. Então, foi por isso que a gente ficou tanto tempo dentro dos restaurantes, às vezes era uma semana também, dependendo da equipe, outros 3 dias, dependendo do fluxo. Então, a gente fez representativo por restaurante. Então, se a gente der uma olhada, e se a amostragem for diferente, eu não sei até onde a gente pode comparar as duas pesquisas, né? Porque a gente vai estar falando de banana e de maçã, né? Então, isso a gente tem que tomar um cuidado, mas a gente se compromete a dar uma olhada a fundo e ver o que dá para fazer de série histórica, se é possível, né? Eu acho que é só importante complementar e contextualizar, e colocar em perspectiva as coisas que um restaurante comunitário é um braço super importante nesse provimento alimentar, mas ele tem que vir suportado por outras políticas, né, e por outras ações estruturantes. Então, dentro desse contexto, eu comentei aqui que rever a questão do provimento alimentar por cesta emergencial. Eu acho que esse não é o melhor modelo, tá? Uma coisa é o provimento alimentar emergencial, outra coisa é o que está se caminhando para um provimento alimentar continuado com cesta, que aí não é o melhor modelo. Então, a gente está tentando encontrar a modelagem para que seja por um aumento no déficit miséria para a compra de alimento, né, e tentando ativar a economia local, seja por ações em parceria com a nossa rede. Aí eu estou colocando Emater, estou colocando Secretaria de Agricultura, né. A título de exemplo, essa semana passada eu tive com o presidente da SEASA, todo mundo conhece aqueles ônibus da SEASA, né, que vendem aquilo, tem um preço até razoavelmente subsidiado para aquilo ali. E então, onde a gente não tem o alcance da política de segurança alimentar, a gente tentar criar um roteiro. Então, por exemplo, lá no Porto Rico, lá no Buritizinho, e tentar casar isso, gente, a gente tem um calendário que sai o dia do déficit miséria. A gente sabe o fluxo com o administrador regional por onde essas pessoas passam, vai no CRAS. Então, de repente, criar esse ciclo virtuoso
onde a pessoa tem o recurso ali, deve ser miséria, mas ela tem oportunidade também, em vez de gastar 10, 15, 20 reais no comércio local, no quilo ali médio da luminosa hortaliça, ela compra num preço mais barato. Isso é complementar as ações de restaurante comunitário, também com cozinha comunitária, né? Eu acho que é uma briga muito grande, por exemplo, aqui na área central, né? Acho que o sonho de consumo lá que a gente tem era um restaurante comunitário na área central do Distrito Federal. Meu sonho era na rodoviária, né? Mas a briga com o poder econômico é muito grande. Você quebra o comércio local inteiro ali em volta. Então, como é que baliza esse tipo de ação? Então, de repente, um equipamento menor, uma cozinha comunitária. E é fundamental, por quê? Porque a população de rua, que ninguém toca no assunto, ela é muito invisibilizada nesse processo. A gente tem um centro pop que a gente está tentando trabalhar uma cozinha comunitária, mas a população de rua pouco utiliza o restaurante comunitário. Né? E uma coisa nessa modelagem nova desses contratos que a gente está tentando buscar é essa cota social, boa parte isso ser subsidiado a custo zero para determinados públicos para que possam acessar um restaurante ou outro equipamento. Olá, eu sou Gabriela, sou secretária executiva do Conceia, daqui do DF. Bom, a gente fica no mesmo prédio que a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então, muitas coisas informações já são trocadas e eu já tinha assistido essa apresentação num outro momento do lançamento, né? Mas eu acho que é muito importante aqui colocar, parabenizar e dizer o quanto é importante ver que uma pesquisa organizada pela Coordenação de Planejamento, Codeplan Companhia de Planejamento, está sendo utilizada pela gestão para se planejar ações, que é realmente o porquê dela existir, né? O objetivo de uma pesquisa. Então, como a política de segurança alimentar e nutricional ela tem um caráter intersetorial, então, nela estão a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, a educação, a saúde, como foi dito aqui, inclusive entrou na pesquisa a questão dos dados de saúde, e o planejamento. É muito importante que exista essa convergência mesmo. Então, a Condeplan ela tem metas dentro do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, metas de pesquisas, e essa é uma das pesquisas que está entre as metas do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional e que foi executada. Né? Então, deixar aqui os parabéns mesmo, tanto à Subsecretaria quanto à Codeplan, justamente por estar conseguindo realizar o objetivo dessa ação, pesquisa e planejamento, e ações a partir do planejamento. Né? E aí, com relação à agricultura familiar, eu achei muito importante, que eu deixei para falar por último também, porque é importante que as outras pessoas falem, né? E a gente já conversou sobre isso algumas vezes na gestão. A agricultura familiar ela está sofrendo hoje um desmonte, um corte de recursos a nível nacional muito importante, né? O próprio secretário de Agricultura, na última plenária do Conceia, colocou na abertura da plenária a gravidade disso, né, o quanto a agricultura familiar perdeu, o quanto o PAA perdeu, e a tendência, ele colocou, que é de zerar o PAA. E daí vem a questão da necessidade, da importância, do compromisso das outras áreas que trabalham com a agricultura familiar, de estarem realizando essas aquisições da agricultura familiar, para que essa política, para que os agricultores familiares não fiquem, né, prejudicados demais. Né? E aí vem a alimentação escolar, que no DF cresceu bastante, que está atingindo os 30%, né, da política do PNAE, e também esses outros. Né? No caso, se não dá o restaurante comunitário, e a gente sabe, a gente entende os porquês, mas se pode trabalhar, né,
da forma que o subsecretário falou, assim, está planejando e está vendo como fazer outros programas. Então, a sexta, se a ideia é mudar um pouco isso, fazer essa ação em conjunto com os ônibus, mas sempre está pensando, é muito importante que esteja pensando na organização dessa aquisição para a agricultura familiar, né? Principalmente agora com esse desmonte do PA. Bom, basicamente é isso. Não tenho nenhuma pergunta para fazer nesse momento. Alguém mais? Não? Queria reforçar o que foi colocado em relação à agricultura familiar. Eu acho que, quando a gente pensa na garantia do direito humano à alimentação adequada, a gente está falando de duas dimensões. Uma dimensão que é imediata, que é o combate à fome, e uma segunda dimensão que está relacionada à qualidade do que se come, a origem desse alimento, a valorização de modos de produção que sejam sustentáveis, que sejam respeitosos com o meio ambiente, lembrando que o meio ambiente somos nós, né? Quando a gente fala no meio ambiente, a gente imagina muito a terra, imagina muito a planta, imagina muito o ar, a água, e a gente não se coloca, né, nesse meio. E o fato da gente valorizar modos de produção que sejam de cadeia curta, sistemas alimentares que respeitem as pessoas, a gente está respeitando o agricultor, aquela pessoa que produz o alimento que nós vamos consumir e vai nos dar energia para que a gente possa produzir, possa viver, possa usufruir de uma vida plena. Então, quando a gente fala em relação à alimentação, a gente está falando de dignidade. Eu acho que quando a gente respeita o que a gente come, como a gente come, como o outro come e como o outro produz o que estamos comendo, a gente está falando da dignidade, a gente está falando de uma garantia que é do direito do outro, que é o direito da sociedade, e de algo que vem como um retorno importante para nós. Como seres sociais e coletivos que somos, né? Eu acho que, assim, existem muitas questões, a questão de consumir de fazer a aquisição de produtos livres de agrotóxicos, eu acho que a gente não pode esquecer essas pautas, de valorizar os circuitos curtos de produção de alimentos, mas eu acho que também a gente não pode negar que existem uma série de ações, né? A gente, às vezes, olha uma ação como a questão dos restaurantes comunitários e imagina que a gente vai resolver todas as questões usando apenas um equipamento público. Eu acho que gostei muito da fala que o Bruno colocou, que eu acho que é muito pé no chão, né? Mas que não é um pé no chão acomodado, é um pé no chão, assim, é o que é possível fazer agora. Se não podemos agir nesse momento em termos da aquisição dos restaurantes comunitários, a gente está fazendo isso por outras vias. Então, fico muito satisfeita de ouvir a questão da cultura, porque eu acho que o espaço, a convivência, né, a boa convivência, um espaço de convivência, ele permite trocas intergeracionais, fortalece a sociedade, a gente consegue resgatar ou fortalecer a cultura alimentar. Então, fiquei muito satisfeita com essa questão da estratégia de diminuir o consumo de achocolatados, que foi colocar alimentos regionais, né, a tapioca. Então, assim, eu acho que as tecnologias sociais, assim, elas trazem muito para nós do que é criativo e que não envolve necessariamente recursos financeiros. E aí eu fiquei, assim, muito encantada, porque depois de ver o resultado em junho, a gente está em outubro e a gente já tem resultados desse monitoramento e avaliação, então fiquei bem satisfeita, assim, de acompanhar essa evolução rápida. E queria dizer que, assim, eu já vejo o espaço dos restaurantes comunitários como uma estratégia efetiva de promoção da saúde, não só da alimentação adequada e saudável, e que aqui na Fiocruz, né, uma série de pesquisas, ela valoriza os territórios saudáveis e sustentáveis, e eu vejo que
assim, o restaurante comunitário ele é um espaço para a construção de uma ciência cidadã, que é uma ciência que agrega, que inclui, que integra e que torna possível a construção realmente coletiva, né, de um espaço. Então, quando a gente ouve que as pessoas chegam às 9 da manhã, elas já estão reconhecendo o restaurante comunitário como um espaço para além daquele espaço que fornece a alimentação. Então, não é mais um refeitório. Né? Quando a gente ouve esses relatos, eu acho que assim, isso me sensibiliza bastante e eu acho que precisamos conhecer mais. Né? Eu conheço eu não fiz refeições, porque eu fui muito cedo, às 8 da manhã, e não tinha café da manhã. Fui só visitar em São Sebastião, já faz um tempinho, né? Já deve estar diferente também, já faz alguns anos. E aí eu estou saindo com esse compromisso e queria convidá-los também a esse compromisso, quem ainda não conhece e nunca fez uma refeição, que também faça isso. Porque eu acho que quando a gente conhece a realidade, a gente se aproxima e a gente ressignifica isso nas nossas práticas profissionais, independente do espaço que a gente esteja, né? Acho que isso, assim, eu vejo a questão dos restaurantes comunitários como um processo. Então, assim, como hoje no programa de alimentação escolar, a gente já, em muitos estados, consegue alcançar e até supera os 30% de aquisição de agricultura familiar, em alguns estados do Brasil. Eu acho que isso é um processo. Eu acho que o DF ele tem um protagonismo em termos dessa iniciativa no Brasil, e eu acho que estamos no caminho, né? Eu acho que eu vou terminar a fala com o que eu falei no começo. Eu acho que é importante que diferentes atores da política pública estejam se fortalecendo e não se colocando em lados, né? Eu acho que o governo, os gestores públicos, a sociedade civil e a academia, elas precisam compor isso de maneira fortalecida e integrada. Okay? Agradecer a presença de todos. Obrigada, gente.